Olá, pessoal! A música se chama Borderline, cantada por Maiara e Maraísa. Eu vim aqui hoje falar com você sobre isso. Algumas pessoas têm falado comigo sobre essa música e desejosos que eu traga alguma reflexão. Hoje eu vim aqui. Esse tema, borderline, é um tema muito sério e a gente precisa refletir sobre os diagnósticos que os profissionais formados, eles é que têm a capacidade de fornecer. Mas além de diagnóstico, a gente vai falar sobre o transtorno borderline e vamos falar sobre o papel da música, porque a música, ela também desempenha um papel. O transtorno de borderline, ele faz parte de um grupo de transtornos sobre personalidade. Esse transtorno, ele tem várias nuances e é preciso olhar com um olhar bastante cuidadoso sobre a pessoa que recebe o diagnóstico e sofre e a família. Então, uma música cantada que traz alguns sinais, características, não define o ser humano. Então, a gente já faz a reflexão sobre a necessidade, sim, de um diagnóstico por um profissional capacitado. Então, não se deve, portanto, desmerecer o diagnóstico dado tratando como senso comum. Não precisa de CRM, não é verdade? Ou mesmo a comparação. É muito importante refletirmos sobre o conteúdo da letra, né? A comparação entre anjos e demônios. Eu entendo que talvez os compositores na letra buscassem especificar uma situação de uma pessoa. Mas quando você trata de um transtorno de borderline ou outro transtorno da área da doença mental, você não está especificando uma pessoa, você está definindo um grupo de pessoas que sofrem em receber aquele diagnóstico. Importante entender que mesmo com a definição do diagnóstico, o ser humano ele não perde a sua característica de unicidade, de ser único. Com isso, a música que traz uma definição de um transtorno, que faz uma comparação de anjo e demônio também, essa música ela dissemina uma comunicação sobre um perfil humano. O que é que isso tem a ver, então, né, de estar aqui? Qual o propósito da música? A música ela tem um papel importante na vida do ser humano. A música desempenha um papel de participar afetivamente do universo e das relações humanas. A música, ela comunica, ela expressa sentimentos e emoções. A música fala sobre vivências e experiências de vida. A música, ela inspira ou ela derruba pessoas. Por isso, é muito importante refletir sobre o conteúdo que você que está aqui me acompanhando tem acesso. Porque se você ouve uma música que lhe desanima, então talvez esse conteúdo não seja para você e possivelmente para nenhuma outra pessoa. Esse é um ponto-chave, considero um ponto-chave de reflexão. Inclusive, para pensarmos sobre o cenário em que está tendo auge, as escolhas musicais que estão tendo auge no mundo de hoje. E o discernimento entre a sensibilidade humana, do que eu valorizo no ser humano, do que eu
quero e desejo enaltecer no ser humano, ou mesmo aquilo que eu desejo alcançar, porque o conteúdo ele tem um alcance, é polêmico, e com isso o retorno financeiro, o meu capital ele ganha. O que está pesando mais no nosso cenário? Porque nesse ponto, nós vamos pensar agora nos valores e também no ponto de humanidade. Como anda a minha sensibilidade sobre o efeito daquilo que eu produzo sobre as pessoas? Os gregos falavam sobre o bem maior. Quer dizer, o que beneficia a todos. Então, a minha produção, ela precisa trazer com isso um resultado que não apenas beneficie a mim, mas que possa permitir que outras pessoas sejam abraçadas, elas colham algum benefício do que eu produzo também. Será que a vida vai se resumir apenas no capital financeiro? E o que é isso? Fala sobre um ser humano que tem como cerne de escolha, de diferenciação de escolha de vida, apenas o fator financeiro, que desconsidera o efeito de sua produção ou do seu trabalho na vida de outras pessoas. Então, você que está me ouvindo, talvez você não tenha esse diagnóstico, não conheça quem possui esse diagnóstico, nem é família, não é verdade? Mas talvez você tenha algum diagnóstico que não seja esse. Talvez você não tenha nenhum. Mas vamos agora ao convite para que você que está aqui se coloque no lugar das pessoas que estão ali olhando uma expressão generalista sobre um adoecimento e que não está esclarecido ali o que é um diagnóstico como esse, que é muito mais profundo do que a letra é cantada. Esse é um momento em que uma cultura musical precisa ser repensada e o poder de decisão e de ação sobre essas escolhas pertence a cada ser humano. A sua escolha musical também pode favorecer esse perfil de música. E não estranhe, se em algum momento você for ofendido, você se sentir magoado ou ficar triste, quando a música lá estiver falando de uma forma mais indiferente sobre um sofrimento seu, ou quando a repercussão dessa música, porque a repercussão é social, ela toma uma dimensão, e virtual, né? Toma uma dimensão maior. As pessoas que não conhecem, elas passam a entender dessa forma e passam, inclusive, a ter um trato diferente. Pode levar a isso sim. Esse convite hoje, a partir desse vídeo, é para a nossa reflexão. Qual o conteúdo que temos acesso? E mesmo para os cantores, compositores, qual conteúdo vocês estão produzindo? Porque existe uma moda, né? A moda que é mais favorecedora para abraçar um grupo maior, para que a música seja mais aceita, né? Só que esquece, gente. Preste atenção nisso. Se esquece do valor do ser humano que apresenta o resultado do trabalho. Então, ali, quando você decide seguir um modismo em busca de uma fama ou de um status social, ou mesmo de um poder socioeconômico, você esquece e desconsidera o seu valor como humano, as suas virtudes de caráter humano. São escolhas. E isso fala sobre o próprio ser humano.
Eu deixo essa mensagem em respeito às famílias e às pessoas que possuem qualquer diagnóstico. Deixo essa mensagem em respeito aos colegas de trabalho, aos psiquiatras, aos médicos também, que fornecem diagnósticos, estudaram para isso, assim como nós psicólogos. Então a música, dependendo de como é conduzida, ela descarta mesmo um trabalho profissional que é feito durante um período de tempo. Qual é o papel disso? Qual é o papel social da música? Se em tudo há que se admitir e que ter a responsabilização, onde fica a responsabilidade de quem compõe e de quem canta esse padrão musical e os efeitos na vida das pessoas? Eu deixo um abraço grande para todos que estão aqui me acompanhando. Até o nosso próximo encontro.